Olá, bem-vindos de volta! E o vídeo da nossa aula de hoje eu vou estar mostrando para vocês o sistema de numeração Maia. No vídeo nós vamos ver algumas curiosidades, os símbolos, as principais características, a como representar os números até o 19, a como representar os números acima de 20, a como representar o número acima de 400 e a como representar o número acima de 8.000. Se você quer aprender, então fica comigo até o final do vídeo. E o pedido de hoje é que vocês deixem o like, peço também que vocês compartilhem, que vocês compartilhando, né, o vídeo chega a mais pessoas e mais pessoas vão poder aprender com a gente. E peço também que vocês se inscrevam no meu canal. E aí, prontos para a aula de hoje? Então, vamos lá comigo! Agora eu vou te contar curiosidades sobre a civilização maia. Você sabia que a civilização maia utilizava os dedos das mãos e dos pés para contar? Dessa maneira, então, eles criaram um sistema de numeração vigesimal, ou seja, de base 20. Eles acreditavam que os pés eram um destaque pela ligação com a Terra e com o mundo. E sem falar que eles utilizavam o sistema de numeração na administração das cidades-estado e no desenvolvimento de estudos astronômicos. Os símbolos utilizados no sistema de numeração maia eram uma combinação de 3 símbolos. O primeiro deles é o ponto. O ponto representa a unidade. O segundo símbolo é o traço. O traço representa o número 5. E o terceiro símbolo, ele é uma concha, que representa a ausência de valor, ou seja, o número 0. Agora vamos às características do sistema de numeração maia. No sistema de numeração maia, importa a ordem em que os símbolos aparecem. Eles eram escritos na vertical, ou seja, de cima para baixo. A segunda característica é com relação ao ponto, que representa a unidade. Ele só pode ser utilizado até 4 vezes. E a terceira característica é com relação ao traço, que representa o número 5. Ele também só pode ser utilizado até 3 vezes. E vamos aos números de 0 a 19. O número 1, ele é representado por 1 ponto. O número 2, por 2 pontos. O número 3, por 3 pontos. O número 4, 4 pontos. O 5, eu já utilizo o traço. O 6 é o traço e 1 ponto. O 7, um traço e 2 pontos. O 8, um traço e 3 pontos. O 9, um traço e 4 pontos. Agora, o 10 eu já utilizo 2 traços. O 11, 2 traços e 1 ponto. O 12, 2 traços e 2 pontos. O 13, 2 traços e 3 pontos. O 14, 2 traços e 4 pontos. O 15 eu já utilizo 3 traços. O 16, 3 traços e 1 ponto. O 17, 3 traços e 2 pontos. O 18, 3 traços e 3 pontos. O 19, 3 traços e 4 pontos. Aqui no caso do 10, eu utilizei 2 traços, por quê? Porque cada um representa 5 unidades. O 11, 2 traços, cada um representa 5 unidades e mais um ponto que representa 1 unidade. E assim por diante até o 19, que eu utilizei 3 traços, cada um representa 5 unidades. Então aqui nós temos 5, 10, 15 e mais 4 pontos, totalizando o número 19. E vamos agora começar a representar os números acima de 20. O primeiro número que nós vamos representar é o número 20. E para mim poder representar esse número, eu começo sempre com o agrupamento de 20 em 20. Lembrando que uma das características, do sistema de numeração maia é de que a sua escrita é posicional.
na ordem vertical acima, ou seja, de cima para baixo. Então, vamos começar a escrita dele de cima para baixo. Agrupando de 20 em 20. O número 20, ele só tem um agrupamento de 20. Então, eu vou fazer um pontinho que representa, né, o 20. E como a unidade desse número é o 0, então eu vou representar pela concha que representa o número 0. Então, aqui o que eu escrevi? Eu escrevi um agrupamento de 20 e o número 0, que é a unidade. Agora o 21. O 21 também eu só consigo, né, organizar ele em um agrupamento só de 20. Então vai ser um pontinho, um agrupamento de 20. E a unidade do número é o 1. Então, o 1 que representa uma unidade, 21. Agora o número 22, também eu só consigo fazer um agrupamento de 20. Então, um pontinho, um agrupamento de 20. E a unidade é o 2, então vão ser 2 pontinhos. 20 mais 2, 22. O 30 eu consigo agrupar ele em um grupo de 20. Então vai ser um grupo de 20. E para chegar a 30, se eu já coloquei aqui o 20, ainda falta 10. E como que eu represento o 10 no sistema de numeração Maia? Fazendo 2 traços. Então aqui eu tenho o 10. 20 mais 10, 30. Agora o número 33. O 33 eu também só consigo fazer um agrupamento de 20. Um agrupamento de 20. E de 20 para chegar ao 33 ainda faltam 13. Então eu vou ter que fazer aqui 2 traços que representam o 10 e 3 unidades. 13. 20 mais 13, 33. Agora aqui o 47. O 47 eu já consigo fazer 2 grupos de 20. Então vão ser 2 grupos de 20. Já tenho 40. E para chegar a 47 ainda faltam 7. Então como que eu represento o 7? No sistema de numeração Maia, o traço que representa o 5 e mais 2 pontos, que é o 7. 40 mais 7, 47. Agora o 80. O 80 eu já consigo fazer quantos grupos de 20? 4 grupos de 20. 1, 2, 3, 4. 4 grupos de 20. E a unidade do número é o 0. Então, o símbolo que representa o 0 é a concha. 80 mais 0, 80. Agora 234. E agora, como que eu vou descobrir quantos agrupamentos de 20 eu consigo, né, fazer com o número 234? Vou ter que fazer uma continha. Que continha será que é essa? Continha de dividir. Então vamos lá aqui acompanhar comigo, ó. 234, vou agrupar, fazer grupinhos de 20 em 20. Não posso abaixar o 2 porque o 2 é menor do que 20, então vou abaixar o 23. 23 para 20 é 1. 1 vezes 20 é 20 e ainda me sobra 3. Abaixo o 4, 34. 34 para 20, 1. 1 vezes 20, 20 e vai sobrar 14. Então, eu vou poder formar 11 grupos de 20. E como que eu represento o número 11 no sistema de numeração Maia? São 2 traços. Eu tenho 10 e mais um pontinho que é o 11. Então, aqui eu tenho 11 grupos de 20.
mas ainda me sobrou quanto? 14. Então, eu tenho que representar o segundo agrupamento da unidade, né, que é o 14. E como que eu represento o 14 no sistema de numeração Maia? Fazendo 2 traços, então eu tenho 10. E ainda faltam as 4 unidades. Então, 11, né, vezes 20, 220, mais 14, 234. Agora o 349. Novamente vou ter que fazer a mesma coisa. Quantos grupos de 20 cabem nesse número? Vou ter que fazer a continha de dividir. 349 dividido para 20. Abaixo 34. Dentro do 34 me cabe um único agrupamento de 20. 1 vezes 20, 20. Ainda me resta 14. Abaixo 9, 149. 149 me cabem 7 grupos de 20. Então, eu vou ter 140. E vai me sobrar 9. Então, aqui eu vou ter 17 grupos de 20. Como que eu represento o número 17? Eu faço 3 traços. Eu tenho 15. E mais 2 pontos, 16 e 17. E o meu resto, que vai ser a minha unidade, que é o 9. E como que eu represento o 9? O 9 eu represento com um traço, que representa o 5, e mais 4 pontos. Cada um representa uma unidade. Então, 17 vezes 20, eu tenho 340. Mais 9, 349. E agora vamos aos números acima de 400. Vamos representar o número 574 no sistema de numeração Maia. Como o número é acima de 400, então nós temos agora o terceiro agrupamento, que é de 400 em 400. E vamos então começar por ele. Quantos agrupamentos de 400, né, cabem dentro de 574? Então, o primeiro passo é fazer a continha de dividir. 574 dividido por 400. Vou ter que abaixar o número todo. 574 dividido para 400 vai dar 1. 1 vezes 400, 400, e vai me sobrar 4, 7 e 1. 174. Então, dentro de 574, cabe um agrupamento de 400. E esse 1 eu vou representar por um ponto. Agora vamos para o segundo agrupamento. Vamos pegar o valor do meu resto aqui e vamos então dividir por 20, para poder saber quantos agrupamentos de 20 em 20 cabem dentro de 174. Vou ter que abaixar o número todo, 174. 174 dividido para 20 vai dar 8. 8 vezes 20 vai dar 160. E vai me sobrar 4, 14. Então, dentro de 174 cabem 8 agrupamentos de 20. E como que eu represento o 8 no sistema de numeração Maia? Represento por um traço e 3 pontos. Agora só me restou o 14, que vai pertencer, né, ao primeiro agrupamento, ao agrupamento das unidades. Então vai ser 1 de 14. Então, como que eu represento o 14 no sistema de numeração Maia? 1 traço, 2 traços, 10 e 4 pontos. Pronto, aqui eu tenho 400, 160 e 14. Somando 400 com 160 e com 14, eu tenho o número 574.
Agora vamos aos números acima de 8.000. Como o número, ele é acima de 8.000, agora nós temos o quarto agrupamento, que é agrupado de 8.000 em 8.000. Aqui nós temos um número que está escrito no sistema de numeração Maia. Vamos então traduzir ele para o nosso sistema de numeração. Começando de cima, agrupamento de 8 em 8.000. Aqui eu tenho um traço, o traço representa 5. Então eu tenho 5 agrupamentos de 8 em 8.000. Então vamos fazer a conta para descobrir qual é esse valor. 8.000 vezes 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 40. Então aqui eu tenho 40.000. Agora aqui no terceiro agrupamento eu tenho 4 pontos. Então eu tenho 4 vezes, ou seja, eu tenho 4 agrupamentos de 400 em 400. Então vamos agora fazer a continha para descobrir qual é esse valor. 400 vezes 4, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 4, 16. 1.600. No segundo agrupamento, que é de 20 em 20, aqui eu tenho a concha. A concha representa o número 0. Então eu tenho 0 agrupamentos de 20, que é igual a 0. E no último agrupamento aqui eu tenho as unidades. Eu tenho 2 traços, cada traço representa 5 unidades, então 5 mais 5, 10. E 3 pontos, cada um representa uma unidade, então aqui eu tenho 13. Agora vamos somar para poder descobrir qual é esse número. Agora vamos armar a conta para poder descobrir qual é esse número. 40.000 mais 1.600 mais 13. 0 mais 0, 0 mais 3, 3. 0 mais 0, 0 mais 1, 1. 0 mais 6, 6, 0 mais 1, 1, 4, só tenho 4, repito. Então o número que está aqui representado é o número 41.613. E chegamos ao final do nosso vídeo da aula de hoje. Agradeço a presença de todos, beijos, fiquem com Deus e até a próxima!